Hoje no Ala VIP Magazine, no nosso podcast, nós vamos falar com o Dr. Guilherme Wazan. Ele é psiquiatra, ele é professor na FABERP e nós vamos falar sobre um assunto bastante recorrente. As pessoas usam, acho que de uma forma até às vezes banalizada, e é por isso que hoje ele está aqui, a bipolaridade. Doutor, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a sua história e o que te levou à área de psiquiatria. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Penápolis, né? Morei lá até os meus 17 anos. Quando eu passei na faculdade de medicina, fui para o Rio de Janeiro e iniciei minha atividade na medicina, né? Me formei em 2006, mas até o meu último ano de faculdade, embora já tivesse passado pela cadeira de psiquiatria, eu nunca me imaginei sendo psiquiatra. Então eu entrei na faculdade de medicina não me vendo em outras... Na verdade, eu queria ser neurologista. Mas acontece que no último ano de faculdade eu comecei a ter muito contato durante o internato, né, no hospital, com pacientes que tinham queixas psiquiátricas, muitas condições emocionais, né, e aquilo foi me chamando muita atenção e acabou me drenando para aquela área, né, onde eu acabei estudando, procurar saber o que acontecia, por que pacientes que tinham problemas renais, cardiológicos, quando eles tinham problemas psiquiátricos associados com mórbidos, eles demoravam mais para melhorar dos problemas clínicos. Né? Então aquilo me chamou a atenção e eu comecei a gostar do assunto e estou aqui. Sim, doutor, ouve-se muito a respeito, né, do transtorno bipolar, mas é uma coisa relativamente nova. De uns anos para cá ouve-se a respeito disso, mas antigamente parece que não se tocava muito nesse assunto. Por quê? Isso. Até o fim da década de 70, né? A gente conhecia o transtorno bipolar como psicose maníaco-depressiva, ou PMD, né, que era a sigla. Acontece que é um transtorno onde não se tem necessariamente psicose o tempo inteiro, que seriam delírios e alucinações. Mas se é marcado por alternâncias do humor, sejam em episódios bem demarcados depressivos, ou episódios maníacos ou hipomaníacos, que seriam basicamente a euforia, aumento de energia, irritabilidade, acompanhado de outros sintomas, né, que a gente pode falar mais para frente. No fim da década de 70, né, com o advento do DSM-3, na década de 80, que é um manual estatístico como se fosse um manual classificatório, onde a gente tem os sinais e sintomas, os critérios científicos para classificar os sintomas, né, e, consequentemente, identificar aquela doença, aquele transtorno no paciente. Foi feito de uma maneira totalmente diferente das outras épocas, pautado mais em estudos clínicos, grandes populações, onde a gente pôde chegar a critérios diagnósticos mais robustos para classificar as pessoas que tinham essa condição. E o nome mudou de psicose maníaco-depressiva para transtorno afetivo bipolar. Sim. Né? Agora, uma das dificuldades, na verdade não é uma dificuldade, a gente encontra muito hiperdiagnóstico de transtorno bipolar de uma maneira errônea e poucos diagnósticos de transtorno bipolar da maneira correta. Então é 880, Sim. né? Então muitas vezes o paciente não chega a ser um paciente com transtorno bipolar. Às vezes ele tem Tem uma outra condição, muitas vezes tem uma outra condição e acaba ganhando aquele... Depois que o médico bate o carimbo e fala, você é bipolar, o paciente vai levar isso para o resto da vida. Isso é um problema muito grande. Sim. Porque o transtorno bipolar é uma doença muito grave. Uhum. E como que ele é caracterizado, o transtorno bipolar? Basicamente, o paciente passa por períodos assim depressivos, né, episódios depressivos que devem durar no mínimo 14 a 15 dias, todos os dias da semana, né, associado a outros sintomas juntos. Aí ele faz o tratamento, ou então esse episódio depressivo remite por si só. Se a gente não tratar, ele pode remitir depois de um certo tempo, mas isso já vai causar muito problema para o paciente, a gente não espera remitir, né? E aí ele passa um período bem, ou então ele, da depressão, ele já pula para o outro polo, né? Que é o polo da euforia, da aceleração, da irritabilidade, que vai durar aí no mínimo 4 a 7 dias, né? E não é assim do dia para a noite que o paciente vai ser classificado como bipolar, né? Eu fiquei 2 dias sem dormir direito, mais acelerado, mas voltei ao normal. Não, isso não tem a ver com bipolar. Ou então, de manhã eu estou bem, à tarde eu estou mal.
flutuações do humor, labilidade afetiva durante o dia. Então, isso não é coisa de bipolar, né? Não é isso que classifica o bipolar, né? Então, o paciente, geralmente, ele tem períodos bem demarcados, episódios, né, de depressão, e episódios ou de hipomania, que seria um episódio de euforia ou irritabilidade não tão grave, não tão exuberante quanto a mania, que aí já é um episódio mais exuberante e que geralmente pode vir acompanhado de delírios e alucinações, né? Doutor, o transtorno bipolar, assim como outros transtornos, a pessoa, ela nasce ou ela passa a ter esses transtornos? A gente costuma dizer que os transtornos psiquiátricos, eles têm origem genética, né, biológica, e são influenciados pelo meio. Então, o paciente, geralmente um filho ou neto de um paciente bipolar, ele tem a genética dele ali já quietinha para acontecer ou não um transtorno bipolar. Ele tem mais chance de ter transtorno bipolar do que a população que não apresenta isso na história da família, na sua família. Acontece que pode ser por um evento estressante, pode ser muitas vezes deflagrado por uso de drogas, né, seja ilícita ou lícita como álcool, abuso do álcool, ou então uso de substâncias ilícitas. Pode ser muitas vezes deflagrado por um antidepressivo, por exemplo, o paciente foi diagnosticado como depressão maior, né, o transtorno depressivo maior, que seria a depressão unipolar. Mas aí o que acontece? Ao longo da vida, nunca se atentaram para o fato de que esse paciente às vezes passava uns 5 dias ali da semana mais acelerado, fazia uma hipomania, que é muito difícil de diagnosticar, né? Se a gente fazendo a história prévia, porque na maioria das vezes o paciente vai lembrar sempre dos quadros onde ele estava mal, e os quadros onde ele estava bem, ou um pouquinho além de bem, ele vai relatar como se fosse uma melhora muito grande, né? E é aí que mora o perigo. Então o paciente às vezes toma um antidepressivo e começa a ficar acelerado, né? O que não é um efeito comum do antidepressivo. Paradoxal. É como se fosse, é o que a gente chama de virada maníaca ou hipomaníaca, né? O paciente vira de um lado para o outro. Geralmente começa a ficar muito irritado, não consegue dormir e não fica cansado no outro dia. Isso é um sintoma muito importante, que é o aumento de energia, né? E o paciente começa a ficar disfuncional em relação às coisas que ele fazia no dia a dia. As pessoas começam a reparar que ele está um pouco diferente, que ele não era assim, né? E é isso que demarca um episódio de euforia, euforia ou irritabilidade. E às vezes pode migrar de euforia para irritabilidade no mesmo dia, né? O paciente está muito feliz, daqui a pouco, isso no quadro de mania, né? Ele começa a ficar irritado, xingar todo mundo, aí daqui a pouco ele começa a chorar e rir de novo. Ou seja, existe uma labilidade afetiva com uma aceleração do pensamento, um aumento de energia. Na hipomania, o paciente muitas vezes ele se sente mais produtivo do que é usualmente. Então, realmente, muitas vezes o paciente gosta de sentir a hipomania. Porém, ela é deletéria. O paciente vai começar a se enrolar no trabalho, a gastar, a fazer gastos desnecessários, né? E quando eu falo gastos desnecessários, não são aqueles gastos que a gente faz quando está ansioso, né? Por exemplo, uma mulher que vai tá ansiosa, aí chega no shopping, vê 2, 3 pares de sapato, compra e alivia. Aí depois ela fica com peso na consciência. Isso não é gasto do bipolar, entendeu? O gasto do bipolar, ele vai querer comprar a loja toda. Nossa. Ou então ele vai comprar um sapato de cada cor para usar nos pés de maneira alternada, um pé, uma cor, outra. Ou seja, uma coisa totalmente descabida, né? Doutor, então assim, não se pode banalizar como as pessoas vêm falar, nossa, eu larguei dessa pessoa porque ela era muito bipolar. Assim. O nome, ela pode até ser bipolar, mas não ter transtorno bipolar. Sim. A palavra bipolar, 2 polos. A pessoa flutuava do humor. De manhã ela estava feliz, aí aconteceu alguma coisa, à tarde ela já estava chorando. Tá, bipolar. Sim. Mas não transtorno afetivo bipolar. Entendi. E como que é o tratamento? O tratamento é feito à base de medicamentos, né? Estabilizadores do humor. Hoje em dia se usa mais uma condição chamada antipsicótico atípico, né, que são medicações que antigamente eram usadas somente para esquizofrenia e hoje em dia elas têm esses antipsicóticos mais novos, né, mais recentes, chamados de atípicos, né, de segunda geração, eles têm um efeito no humor, dependendo da dose, então são associados aos estabilizadores do humor. Os estabilizadores do humor a gente vai
ter o lítio, o ácido valproico, o divalproato de sódio, a carbamazepina, né? Porém, quando a gente fala de estabilizador do humor, a medicação padrão ouro, né, que a gente sempre quer usar no bipolar e que tem um efeito assim, fenomenal e melhora muito a condição de vida do bipolar, é o lítio. Né? Então, o tratamento é medicamentoso, não pode parar ainda, a gente não tem cura para isso. É um tratamento que, quando feito de maneira correta, o paciente tomando direitinho a medicação, a chance dele ter episódios de variação do humor vai ser muito menor. O risco suicida dele vai diminuir muito, porque o bipolar tem um risco suicida muito grande. Né? Assim como ele vai ter uma qualidade de vida muito maior do que o paciente que não usa medicação. Né? Além da medicação, qual que é o papel da família e dos amigos nesse momento do tratamento? Sim, eu costumo dizer assim, a família tem que entender que o paciente tem um transtorno que ele vai precisar tomar remédio pro resto da vida. E a família precisa entender ou identificar quais são os gatilhos ou quando ocorre um gatilho, o que está acontecendo com esse paciente. Por exemplo, é muito comum a família perceber mais os episódios depressivos do paciente. Ah, doutora, olha lá, ó, o paciente chegou, tá quietão, já faz umas 3 semanas, não quer comer, tá sem energia, do que reparar o início da euforia. Né? Então, geralmente, o paciente começa a dormir menos, começa a ficar 4, 5, 6 dias mais acelerado, mais falante, ou mais irritado, mais explosivo. Então, esse começo, que seria a hipomania, é difícil de identificar. Então, a gente tem que informar muito a família e os amigos para que eles identifiquem e possam ajudar o paciente. Né? Muitas vezes, até falando com o médico, falando, ó, o que eu gosto muito é quando a família chega falando, doutor, ó, o fulano, a fulana ficou tá umas 3, 4 semanas aí que está um pouquinho além da conta. E aí a gente acaba descobrindo que muitas vezes o paciente diminui o remédio. Por quê? Porque o transtorno bipolar é uma condição onde o paciente sai de um episódio, seja depressivo, seja maníaco, e volta para a normalidade. Sim. Isso é uma característica muito importante do transtorno bipolar. E quando ele fica bem, que eu digo eutímico, que a gente chama, né? A eutimia, a normalidade do humor. O humor varia dentro da normalidade. Uhum. Ele para o remédio. Por quê? Ah, melhorei, estou curado. Né? Igual acontece com o diabético, que para de tomar insulina às vezes, o paciente que tem a pressão alta, para de tomar os antipertensivos. Então, é muito comum acontecer isso. Sim. Quais são os outros transtornos parecidos? Borderline seria um deles? Sim, sim. O transtorno de personalidade borderline, como o nome já fala, né? O transtorno de personalidade, ele confunde muito com o bipolar exatamente naquele quesito que você falou. O paciente é bipolar. Ah, minha esposa ou meu esposo é bipolar. Uhum. Então, de manhã, o paciente com transtorno de personalidade borderline acorda tudo bem ou tudo mal e, de repente, acontece uma coisinha, tipo, derrubei uma garrafa d'água aqui e caiu na pessoa. Ela já vai ficar se achando a pior pessoa do mundo, vai pensar em suicídio, ou seja, são reações desproporcionais a certos fatores estressantes. Então, o borderline é aquela montanha-russa, né? Dentro de um dia. Sim. 8 ou 80 e uma hora está bem, outra hora está mal. O que, infelizmente, confunde a palavra bipolar com transtorno bipolar. Sim. E o tratamento é parecido ou diferente? Infelizmente, o transtorno de personalidade borderline, ele não tem uma resposta tão satisfatória à medicação como o transtorno bipolar. Acontece que, na maioria das vezes, né, no borderline, o paciente vai ter uma resposta bem melhor com psicoterapia. E é uma psicoterapia que geralmente vai longe. Né? Não é uma coisa assim. Então a gente costuma dizer para o borderline, falar, tá, posso te dar uma medicação para tirar sua ansiedade, posso te dar uma medicação para você dormir melhor, mas não é isso que vai te tratar. É a psicoterapia, sempre. Borderline sem psicoterapia não está sendo tratado. Além desses transtornos que a gente comentou, você acha que durante a pandemia ela foi um gatilho para outros tipos de transtornos? Sim, principalmente o uso do álcool, né? A quantidade de pessoas que começaram a abusar do álcool foi muito grande. E outro tipo de transtorno que a gente percebeu que foi uma ebulição foram os transtornos de ansiedade, né?
E aí a pessoa começa a ter o transtorno de ansiedade e faz o quê no primeiro momento? Bebe para diminuir a ansiedade. Sim. E vira uma espiral. E começa a beber para diminuir a ansiedade, ao invés de procurar ajuda. É muito comum isso. E foi muito comum durante a vão surgindo pandemia. todos aqueles outros problemas. Todos os outros problemas, né? E como que é diagnosticar coisas que são tão parecidas assim? Ah, sim. Nesse caso, o psiquiatra tem que ter um cuidado muito grande em dar diagnóstico. Então, a pessoa entrar no seu consultório e você olhar e falar depois de meia hora e falar, você é isso. Ou seja, bater o martelo que falar, você é isso. Isso é muito complexo e complicado também. Então, não é numa primeira consulta que geralmente a gente faz o diagnóstico. Geralmente, o diagnóstico tem que vir junto com a história da família, a família vir contar o que acontece, como é esse paciente no dia a dia. Muitas vezes as pessoas acham que o psiquiatra tem bola de cristal, né? E não tem. Então, o diagnóstico tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa, porque se você não faz o diagnóstico correto, o tratamento vai sair todo errado. E isso pode prejudicar o paciente, sempre. Né? Desencadear outros transtornos. Sempre. Se você, por exemplo, fizer um diagnóstico de transtorno de depressão maior, depressão unipolar, e você não investigar que o paciente tem história de hipomania lá quando mais novo, mais jovem, você vai dar um antidepressivo e você vai piorar o quadro do paciente. Doutor, existem transtornos que você observa pelas características não só comportamentais? Tipo, assim, seria... que no dia a dia você observa alguns gestos, alguma coisa assim. Não, o que a gente costuma ver muito assim são perfis de personalidade, né? Traços de personalidade. Então tem aquela pessoa que é mais obsessiva, certinha, que não pode sair nada do eixo, né? Ou seja, que ela tem traços de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, mas isso não quer dizer que ela tenha o transtorno. Sim. Todo mundo tem traços. Eu, você... Todo mundo vai ter traços de alguma coisa. São características da personalidade. Porém, quando isso começa a degringolar para um problema socioocupacional, com a família, com os relacionamentos, e aí a gente vai encaixar dentro de um transtorno. Porém, isso tem critérios. Não é tipo da minha cabeça. Sim. Eu acho. Na psiquiatria não existe, eu acho que você é isso. Não. Se eu for fechar um diagnóstico, eu tenho que ser pautado em sinais e sintomas validados cientificamente. E muita coisa nem existe, né? Às vezes está só na cabeça da pessoa, eu sou isso, mas na verdade foi só uma... Infelizmente, o transtorno bipolar, muitas vezes, assim, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu tô com depressão. Quando, na verdade, ele começa a te contar as queixas, ele está ansioso, ou então, eu tenho pânico. Mas pânico, não sabe nem o que é transtorno do pânico. Tem medo de alguma coisa, tem medo de que alguém entre aqui. Isso não tem nada a ver com pânico, com transtorno do pânico. Então, infelizmente ainda, o modo como os transtornos psiquiátricos são conduzidos, que eles chegam para a população leiga, ainda é muito precário, né? Então, seria interessante, principalmente em redes sociais hoje em dia, que as pessoas tivessem um cuidado em dar diagnósticos. Sim. Ou falar que tem pacientes com tal diagnóstico. Porque quem vai ver aquilo vai aceitar aquela situação. Poxa, eu vou ver fulano famoso falou que quem faz isso tem síndrome do pensamento acelerado. Isso não é diagnóstico. O que é síndrome do pensamento? Isso não é nada. Nada. Simplesmente psicopatologicamente, né, que é um sinal e sintoma chamado taquipsiquismo. Pode ocorrer no transtorno de personalidade borderline, quando está muito ansioso. Pode ocorrer nos transtornos de ansiedade, quando a pessoa está muito ansiosa, começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo. Pode ocorrer na mania, pode ocorrer na esquizofrenia. Taquipsiquismo é um sintoma só. Sim. Que foi inventado aí como síndrome. Não existe isso. Sim. Cientificamente isso não existe. A síndrome do pânico também Sim. é um dos temas que as pessoas falam muito, né? Sim. Tanto na parte dos vídeos, das escritas e também o próprio comportamento das pessoas. Nossa, minha filha tem síndrome do pânico. Mas como que você começa a observar se isso existe? A síndrome do pânico, o sinônimo, né, que é o sinônimo correto, é transtorno do pânico, né? Mas que as pessoas conhecem como síndrome do pânico. Ele é um transtorno onde a pessoa geralmente tem ataques de pânico imotivados. Ou seja,
sempre vão surgir ataques de pânico do nada. Mesmo que ela esteja em casa sozinha. Sozinha, tá vendo TV, acabou de ganhar na Mega Sena, tá lá feliz com os pais, de repente começa uma sensação de morte, taquicardia, suor, sensação de morte iminente, ou seja, não precisa de um fator que vá deflagrar aquilo. Acontece que a maioria das pessoas que falam que tem pânico, elas passam por situações estressantes que levam sim a ataques de pânico muitas vezes. Então, o ataque de pânico precisa ser imotivado. Ah, mas eu tenho ataque de pânico. O ataque de pânico por si só não é uma condição para transtorno do pânico. Ela acontece casualmente. Assim. Exatamente, um transtorno do pânico é do nada. Então, eu estou aqui conversando com você, está tudo bem, de repente eu começo a passar mal aqui. E isso é muito ruim, porque o paciente geralmente começa a se queixar do medo de ter um ataque do pânico de novo, porque ele sabe que é imotivado, ele não sabe quando vai acontecer. Doutor, por quê? Você acha que o mundo moderno fez aparecer tantos transtornos assim, ou já existiam e às vezes não tinham os diagnósticos? O transtorno psiquiátrico, a doença psiquiátrica, né? A gente não chama de doença, chama de transtorno, para a gente não ter a noção total do processo biológico ainda. Sim. Ele existe desde que o homem existe. Desde que o ser humano apareceu na Terra, existe o transtorno psiquiátrico. A gente pode ver isso em relatos bíblicos, em relatos de história natural, história da humanidade, enfim. Acontece que hoje, por exemplo, eu sei o que tal pessoa está fazendo do outro lado do mundo. Sim. E outra pessoa sabe o que eu estou fazendo agora. Tipo, estou conversando com a pessoa. A globalização e a internet deram não falsa impressão, uma real impressão, na verdade, mas de que tudo acontece mais rápido, tudo aumentou, as coisas ficaram mais intensas em certo sentido. É óbvio que existe um maior estresse por conta disso. Muitos transtornos psiquiátricos são deflagrados por estresse emocional. Então, tem essa parte? Tem. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, tem um termo que as pessoas gostam de falar, estamos numa epidemia de depressão. Não. A gente está numa epidemia, mas não... Acontece que a prevalência e a incidência de depressão de hoje é a mesma de 40 anos atrás. Como que a pessoa define? Assim, às vezes é uma frustração, ela confunde com depressão. Exato. Aí você tocou num ponto muito importante. Como tudo vem rápido e tudo vai rápido, como tudo está fácil, eu fico frustrado fácil. Sim. Então, se eu tenho acesso a uma informação e aquilo, para mim, faz muito sentido, só que eu posso não ter razão naquilo. E hoje em dia, todo mundo tem razão vendo qualquer coisa na internet. Né? No entanto, que isso gera brigas políticas, religiosas. E você ouvir um não, aí sim, hoje o ser humano que ouve um não é muito mais frustrado do que o ser humano de 30 anos atrás. Isso não é muito perigoso? É demais. E aí vem o aumento do risco suicida, que não necessariamente está ligado a transtorno psiquiátrico. O suicídio é um evento. Né? A gente não existe a doença suicídio. O suicídio pode ocorrer por causa de uma briga familiar, por causa de uma esquizofrenia, enfim, são vários os motivos. Aí sim, você vê frustração. O ser humano do século 21, dos anos 2020 para cá, é muito mais frustrado do que o ser humano de dos anos 2000 para baixo. Sim. E por que você acha? Frustrado não, ele não sabe lidar com a frustração. Com as competições também, né? Eu tenho que ser, eu tenho que estar. Muitas vezes a pressão da sociedade, a idealização das fantasias que a rede social muitas vezes passa. Então, eu sigo fulaninho, que é o blogueiro, que a vida dele é ótima. Então, aquilo entra na minha cabeça como sendo perfeito. Aquilo é perfeição. Só que será que ele é feliz? Será que ele realmente é perfeito? Então, muitas vezes eu me iludo com a informação que me chega. Só que eu não sei de onde saiu aquela informação, se ela é realmente verdadeira. Sim. Antigamente, a gente se baseava nos livros. A gente ia ler livros, né, que estavam sempre ali. Hoje em dia, você vê fake news, você vê alguém contando uma mentira, a mentira chega até você rapidamente e aquilo pode te iludir. Então, a coisa está bagunçada nesse sentido. Sim. Às vezes as pessoas perdem a noção do quanto é sério, né? Você fica postando só coisas maravilhosas. Existe uma série, tem na Netflix, chamada O Dilema das Redes, mostrando, né, que é inversamente proporcional ao aparecimento
Aliás, diretamente proporcional ao aparecimento das redes sociais com um nível de frustração e tentativas de suicídio. Ah, mas rede social? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que saber usar isso de maneira saudável, que é um pouco complexo. Ah, absolutamente, né? Porque, e muitas vezes a gente acaba se frustrando sem perceber. Sim. Você fala, sim. Você nem chega a comentar, né? Você só fica olhando. Qualquer pessoa está fadada a isso. Doutor, nós falamos a respeito disso e também uma coisa que eu noto é o excesso de medicação que hoje em dia nós tomamos, né? Medicação para isso, medicação para aquilo. Sim. Eu acho que o Brasil é um dos campeões de vendas de medicações, Sim. inclusive para dormir. Sim. Eu queria saber se isso também é um gatilho para outros transtornos. Pode, se você fizer uso de medicação de maneira indevida ou medicação que não serve para o que você está tomando, você pode deflagrar outras coisas. Por exemplo, benzodiazepínico, que é o faixa preta. A gente tem diazepam, clonazepam, enfim, alprazolam. Se eles forem usados de maneira indevida, né, por um longo período, aliás, se não forem só usadas por um curto período, elas levam a transtorno de dependência daquilo. Tá? Então o paciente começa a usar mais e mais e mais, porque o remédio dá dependência e tem uma certa tolerância no organismo. Então o paciente fica dependente daquilo, é um tipo de dependência química. Né? Além disso, a gente sabe hoje em dia que a tendência dos pacientes terem mais, não é quadros depressivos, mas ficarem mais letárgicos e atrapalhar até a evolução benigna do transtorno depressivo, o benzodiazepínico atrapalha um pouco. Né? Então, problemas de memória, não estou falando de Alzheimer, mas é comum o paciente que faz uso, que tem dependência do benzodiazepínico, ter alterações de memória que são gravíssimas. Sim, às vezes esquece até onde está indo. Né? Esquece fogão ligado, coisas que a gente fala, não é possível. Né? E qual que seria a saída para isso tudo, doutor? Isso. A primeira saída, que eu acho que na verdade é a entrada, é tomar cuidado com o que vai fazer. O médico, o psiquiatra, qualquer médico, porque qualquer médico pode passar qualquer medicação. Então, seja o médico clínico, ele suspeita que o paciente está ansioso, a primeira coisa que ele vai fazer no dia a dia dele, até para ele resolver logo o problema do paciente, porque esse remédio age rápido, tem efeito rápido, é dar o benzodiazepínico. Que ele fica mais zen, fica mais o paciente leve. Fica tranquilo, o médico fica tranquilo, porque resolveu o problema do paciente, só que isso vai gerar um problema futuro. E ele deixa um pouco de produzir, né? Ele fica meio letárgico. Dependendo do tempo de ação do benzodiazepínico, ele pode ficar sonolento, ter problema para dirigir, para mexer em máquinas. Então, o remédio, quando bem utilizado, no tempo correto ou na dose correta, ele sempre vai ser benéfico para o paciente. O inverso também vai ser ruim. Se eu usar a medicação de maneira indiscriminada, pelo tempo não definido, não cientificamente comprovado que pode ser usado com segurança, vai dar problema para o paciente e futuramente para o médico também. Doutor, uma coisa que eu observo muito ao longo da vida é as pessoas que são super zen, tranquilas e tudo, mas que no trânsito se transformam completamente em um verdadeiro bicho, assim, né? Agressivo, é capaz até de cometer um suicídio, um homicídio, desculpa. Sim. Por que isso acontece? Existem pessoas muito explosivas ou impulsivas. Então a pessoa está bem por uma fração de segundo, por uma coisa que ocorre, ela explode. Existe um transtorno chamado transtorno explosivo intermitente que tem essa condição. Então a pessoa tem crises explosivas de sair quebrando tudo do nada. Ou por coisinha besta. Ela não se reconhece, né? Não. Ela vira uma... Não. Agora, não só no trânsito. Tem gente que jogando bola, eu gosto muito de jogar futebol, então eu já vi. Muitas vezes o cara é uma pessoa doce fora do campo, mas quando entra dentro do campo, se transforma. Sim. Em segundos ela... Instinto, assim, de... É impulsividade. Primários, né? É impulsividade. Que muitas vezes aparece em alguns transtornos. Sim. E que traços a gente pode observar na infância de que talvez essa pessoa venha ter um transtorno? Um traço específico para transtornos em geral é difícil de te dizer. Por exemplo, vamos falar do transtorno de personalidade borderline, que a gente falou para comparar com bipolar. Geralmente, né, a infância de uma criança que
pode vir a ter transtorno de personalidade borderline apresenta algumas características. Uma delas que não é inata, né? Ou seja, é a vítimas de abuso sexual, de abuso psicológico, né? Ou então aquela criança que já cresce com isso mais na adolescência que aparece, né? Mais manipuladora, ou então instável emocionalmente, que não consegue lidar com níveis de frustração que qualquer outra pessoa conseguiria, né? Então, quando isso é identificado, a primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico, né? Tomar cuidado, porque também hoje existe uma epidemia de diagnósticos na infância, que eu não atendo crianças, só atendo dos 13 anos para cima. Sim. Então, eu tenho muita cautela com isso. Porque se você carregar um diagnóstico desde a infância, você vai morrer com esse diagnóstico, você vai ser enterrado com esse diagnóstico. Às vezes você nem tem aquilo, às vezes é um momento da infância, um momento da adolescência, né? Que é muito comum o adolescente ser instável, a criança ser mais explosiva, né? Ou então chorona. Porém, isso tem que ser diagnosticado quando isso passa de um limite fisiológico, né? Do dia a dia. É muito difícil, muitas pessoas associam algum problema, algum transtorno com desvio de caráter, pela conduta da pessoa, mas na verdade a pessoa tem um problema que precisa de uma ajuda médica. Sim. Vou dar um exemplo no qual todo mundo conhece, que é o sociopata, tal do sociopata. É o transtorno de personalidade antissocial. Muitas pessoas falam, eu sou antissocial, quando não tem nada a ver com o nome transtorno de personalidade antissocial. Ela não gosta, às vezes ela tem fobia social, ela não gosta de se relacionar muito com as outras pessoas, ela gosta de ficar mais isolada. Isso não tem nada a ver com o termo antissocial, do transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial é aquela condição onde o paciente é frio, não tem remorso, usa de inúmeras ferramentas para manipular as pessoas perto dela, seja às vezes para conseguir um pirulito ou até para conseguir roubar toda a ela é persuasiva. Persuasiva, é uma pessoa muito sedutora, é uma pessoa que facilmente você se engana. Nossa, ela é um doce, ela é boazinha, só que por trás ela está fazendo toda aquela bagunça, não tem remorso de nada disso. E é muito comum isso? Eu diria aí que uma quantidade significativa, mais do que a gente imagina, ocorre. É um transtorno que prevalece mais em homens, mas pode ocorrer em mulheres. Assim como o transtorno de personalidade ocorre mais em mulheres, mas também pode aparecer em homens. Então, eu costumo dizer que o transtorno de personalidade antissocial, né, é a versão feminina do borderline. Não necessariamente isso, mas assim, um prevalece mais em homens e o outro em mulheres. Sim. Doutor, há quem tenha vários transtornos? Sim, pode ocorrer o que a gente chama de comorbidade, né? Por exemplo, o paciente tem transtorno afetivo bipolar, mas ao mesmo tempo ele tem TOC. Uma coisa não exclui a outra. E quando ocorre isso, o tratamento é mais complexo, porque algumas medicações do TOC, você deve evitar no transtorno bipolar, porque pode piorar o humor da pessoa, como alguns antidepressivos. Então a gente tem que ter expertise ali, uma noção do que vai fazer. Cuidado e experiência, né? Pode ser que a pessoa bipolar tenha transtorno de personalidade? Pode. Qualquer transtorno de personalidade. Mas ela não vai deixar de ser bipolar, né? Então, o que não existe é quando as pessoas falam, eu sou bipolar e esquizofrênico. Essa condição não existe. Inclusive porque um diagnóstico anula o outro. Sim. Tá? Então, cientificamente isso não existe. Nesse sentido, né? Diagnóstico. Então, ou o paciente é bipolar ou ele é esquizofrênico. Até porque são cursos totalmente diferentes das duas doenças, das duas condições, né? Sim. Doutor, a gente estava falando do uso abusivo de medicações, do uso abusivo, às vezes, com drogas ilícitas, do álcool também. O que isso pode causar a longo prazo? Existem lesões irreversíveis depois? Sim. O álcool, a gente tem situações onde chega no fim da vida o paciente está totalmente demência alcoólica, né? O paciente confabulando, falando, não é inventando coisas, mas falando coisas que na ideia dele aconteceram, mas não aconteceram, né? Memórias totalmente distorcidas do passado. O paciente pode, não só o transtorno de dependência, mas outros problemas, como transtornos amnésticos, né? Problemas de memória graves,
parecidos com Alzheimer. Né? No Isso futuro. pode acontecer em qualquer idade. Então, deve a pessoa... Geralmente é o alcoólatra, né, crônico, né? Mas pode ocorrer numa idade tipo 40 anos? Pode. Depende do tanto que ele bebeu na vida. Tem gente que começa a beber com 9, 10 anos de idade. Hoje não é tão comum, mas antigamente, né? Sim. Né? Então, não tinha as leis mais severas. Não. Então, por exemplo, o álcool. Maconha pode levar a condições do tipo psicose. Né? Então, a pessoa que tem a predisposição à psicose pode ter um efeito pró-psicótico da maconha, ou seja, a pessoa entrar num quadro de esquizofrenia. Né? Não estou dizendo que todo mundo que usa maconha vai ter isso, mas a gente não tem essa condição de saber quem pode ou quem não pode. Tudo depende, né? Tudo é genética. E também a química, né? Totalmente. A gente não tem a gente não sabe regular isso. Quem vai usar o que ou quanto. O uso de outras drogas em geral. Então, é muito comum termos transtornos deflagrados por uso de substância. E qual que seria, doutor, uma saída para que que as coisas fossem mais leves, que não tivessem tantos gatilhos assim? E como que você vê o futuro? Se a gente continuar do jeito que está, então podem surgir até novos transtornos? A tendência é que surjam. Você perguntou que... O que a gente teria que... Se a gente pensasse em termos, assim, do ponto de uma saúde que evite esses problemas no futuro? A primeira coisa é uma resposta que eu vou te dizer que eu acho que não vai acontecer. Seria uma solução para os problemas. Né? Os problemas sempre vão estar aí. Agora, do ponto de vista da saúde, o que pode ser feito, o que pode ser manejado, do ponto de vista médico. O médico, seja ele psiquiatra, clínico, quando vai se falar de psiquiatria, de sintomas psiquiátricos, tomar cuidado com o diagnóstico para ele poder ter um bom tratamento. Se ele começar um diagnóstico legal, um diagnóstico pautado em sinais e sintomas bem delimitados, ele vai ter um tratamento e, consequentemente, o paciente ou os pacientes desses médicos vão se sentir melhor. A parte da população em geral, a informação. Mas aí a gente vai cair no problema da informação sem filtro. Né? Hoje em dia se fala de suicídio de uma maneira muito mais clara do que se falava há 15, 10 anos atrás. Porém, transtornos psiquiátricos, infelizmente a gente ainda vê em novela, caracterização dos transtornos psiquiátricos, o maluquinho, né? ou, por exemplo, vou dar uma condição que ainda é demonizada, a eletroconvulsoterapia, que é chamado pejorativamente de eletrochoque. Que não tem nada a ver com o que a gente vê por aí. Né? Em novela, já aconteceu há pouco tempo atrás, em filmes. Eletroconvulsoterapia hoje é um tratamento que eu falo de rico, de pessoa rica, de pessoa que tem condição, porque não tem no SUS. É um tratamento que é feito só em ambiente cirúrgico, com vários exames prévios, a pessoa não sente nada, os efeitos colaterais são mínimos. Né? Então, às vezes, existe ainda o estigma da doença mental, seja no tratamento, seja no diagnóstico. Então, a informação faria com que as pessoas procurassem ajuda e aceitassem os tratamentos de maneira muito mais tranquila. Sim. Né? Doutor, falando em esse tratamento mais tranquilo, você lida com um público mais velho, que são as pessoas que você teve contato, seus professores, e hoje um público mais jovem, que são seus alunos. Você acha que a sociedade em si ela é mais aberta a aceitar o tratamento? Existe muito preconceito? Já existiu mais. Ainda existe. Ainda existe estigma nisso, né? Um certo nível de psicofobia, né? Mas já foi muito maior. Hoje em dia, as pessoas falam mais abertamente sobre alguns tipos de transtornos, não todos. Mas ainda existe um certo nível de psicofobia. E é preciso que as pessoas aceitem mais, né? As condições de que a saúde mental é também a saúde. Sim. Eu costumo dizer assim, isso é dado científico. O paciente que tem episódios depressivos, ele tem mais chance de sofrer problemas cardiovasculares do que o paciente que não tem. O paciente bipolar tem mais chance de desenvolver dislipidemia, diabetes, doenças cardiovasculares, independente do estilo de vida. Não é porque ela come muito, não.
É uma condição onde o organismo responde dessa forma. É uma doença sistêmica. Muito interligado. Tudo né? muito interligado. Hoje se sabe isso. Então a gente sabe que o paciente que tem vários quadros de manias sequenciais, ele pode ter um problema cardiovascular, pode ter morte súbita, muito mais chance de morte súbita que um paciente que não tem. Então, eu diria assim, que até o cuidado, tudo bem, a gente tem um cuidado dos sintomas psiquiátricos, mas o cuidado é com a saúde em geral mesmo. Sim. Quem tem doença mental, quem tem transtorno mental, vive menos. Por quê? Por causa dessas condições. As condições. Então, você libera cortisol no organismo de uma maneira muito mais desordenada, você tem inflamação neuronal, você tem condições que afetam o coração. Por exemplo, existe é interligado o coração com o cérebro. Então, se o cérebro está ruim, através do nervo vago, o seu coração, que é um nervo que liga os dois, você vai ser prejudicial lá embaixo. Hoje se sabe que para pacientes que têm transtorno psiquiátrico tem mais problemas intestinais. Né? Isso não quer dizer que você vai tratar o problema psiquiátrico através de tratamento intestinal. Sim. Não é tipo tomar lá da cá. É muito mais complexo que isso. E por isso que a gente estuda isso ainda hoje. Uhum. Doutor, e o excesso de informação hoje do mundo moderno também atrapalha muito na parte psiquiátrica do paciente? Sim, sim. É como eu falei, né? Informação, tudo muito rápido, tudo muito perfeito, tudo precisa ser rápido e perfeito. E isso gera a tal da incapacidade de sabermos nos frustrar. Sim. Então, eu não sei me frustrar. Qualquer coisinha que acontecer vai ser um colapso. Sim. Por que será que tudo isso aconteceu? Você acha que é um erro que a gente teve de formação lá atrás? Porque isso está muito evidente hoje em dia. Né? Sim, sim. Acontece assim, que eu sou nascido em 82, então eu me considero a geração que não tinha isso e que passou a entender isso e a viver isso. Porém, a geração que vem agora, os nascidos em 2000, 2010, já vão nascer com essa concepção de mundo. Então, a tendência é que seja muito mais complicado. Né? Acontece que, em algum momento da história, e eu acho que com o advento da internet, que é uma ferramenta maravilhosa, porém, como tudo que é bom, tem um lado ruim. E esse lado ruim é que a gente está começando a enxergar somente agora. Tipo, poxa, tem coisa na internet que não. Tem hora que rede social também atrapalha. Tem hora que. Então, o ser humano começa a se adoecer quando ele perde a noção do equilíbrio. Sim. Tem a coisa boa, tem a coisa ruim. Agora, quando eu começo a ir só pro lado ruim da coisa, seja bebendo uma cerveja, seja usando rede social, seja. Tudo fica patológico, né? Uhum. E às vezes vai guardando, uma hora explode, tem um surto, né? Sim, então... sim, pode acontecer. Dependendo dos traços de personalidade da pessoa, ela pode... Tem muita gente aí que, tipo, sempre foi uma pessoa tranquila, de repente vai lá e se suicida com um tiro na cabeça. Sim, e todo mundo às vezes questiona, né? Mas por quê? Porque, mas ele não tinha depressão? Não. Entendeu? Tipo, aí você vai buscar a história da pessoa... profundamente é muito mais complexo do que a gente tenta simplificar no dia a dia. É preciso observar mais, né? Sim. Além de medicação, de consultas médicas, sim, a gente tem que estar sempre atento, né? Aos amigos, aos sim. familiares. E é o que acontece cada vez menos. Hoje o ser humano ele olha menos para a vizinhança, seja para se proteger ou para querer o bem. Ele está muito nele. Né? E até por conta das sensações que a tecnologia traz, eu preciso só disso, eu não preciso do outro. E está tudo tão assim ligado nessa tecnologia, tão sozinho, que ele não suporta a condição alheia, às vezes, de estar do teu lado. Né? Exatamente. Dentro de um restaurante, você vê que a pessoa falando, não. Casais que você vê, famílias num restaurante, ou famílias numa mesa de jantar, todo mundo olhando para o celular, digitando, comendo. Ou seja, se eu estiver fazendo isso, para que eu preciso do outro? Sim. Não, o celular está na minha frente. Não, e às vezes a pessoa vai ao restaurante só para fazer a foto. Às vezes é mais para fazer a foto, para postar que eu sou feliz. Vive uma mentira, vive o irreal. Tanto que a hora que desliga o celular, você já fala, isso aqui... Exato, minha vida está uma porcaria. É complicado isso, né? Que ponto que nós estamos chegando, né? Então, e a tendência, infelizmente, é que isso aumente. É muita vaidade também, né?
Quando o ser humano começa a ter sensação de poder, seja ele, eu sou capaz de mostrar que eu sou bom, aquele narcisismo, aquilo aflora, né? Então, seja desde um sentimento do tipo, tô aqui fazendo uma viagem, a pessoa não tá nem curtindo a viagem. Sim. Tá nem curtindo o restaurante. Ela não tá nem curtindo a pessoa que ela tá abraçada na foto. Postar, né? Ela quer ser notada. Quantas pessoas curtiram? Eu tive tantos views. Sim. Sim, e se não houverem essa quantidade de curtidas, a pessoa sofre. Sim. Ela fala, mas por quê? Porque o mundo não me quer. 300 pessoas pararam de me seguir. Exato. Né? Isso. Tem gente que entra em colapso por causa disso. É triste, né? É um dos grandes desafios, né, para o futuro, né? É talvez o maior desafio, né? Saber colocar essa pessoa dentro de um equilíbrio com todas essas condições positivas da tecnologia, porém negativas também. Bom, doutor, foi um prazer falar com você. Eu espero que... queria saber se você tem alguma coisa que eu não te perguntei, algum tópico, porque de verdade eu acho que você é uma pessoa de uma personalidade, de um talento e de uma capacidade infinita. Obrigado. O prazer foi meu de ter sido convidado e vir aqui falar com você. Então, se você que está assistindo a gente agora, aliás, muito obrigado. Nós vamos deixar aqui nosso e-mail embaixo do jornalismo da Ala VIP Magazine. Pode fazer as perguntas que nós estamos aqui para esclarecer, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Estamos aí aptos a tentar ajudar. Sim, muito obrigado por sua participação. Tá? Prazer foi meu.